Bom, pessoal, vamos lá para o último pretérito, né? Que é o pretérito mais que perfeito. Esse é um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar calmamente, vocês vão entender, tá? Eu já até deixei conjugado, tá? Por conta que é um pouquinho mais assim, mas vamos lá. Bom, o pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação que já começou e já terminou. Ou seja, ela começou e terminou. Ela foi concluída. Lembra lá do pretérito perfeito? Que é quando eu tenho uma ação no passado que já foi concluída? É isso aqui, ó. Uma ação que começou e já terminou. Ok? Então aqui é como se fosse um pretérito perfeito. E ela também é aqui, ó, uma ação que já começou e já terminou antes de uma outra ação que já começou e também já terminou. Meu Deus, professor, o que é isso? Uma ação que já começou e já terminou antes de uma que também já começou e já terminou? É. Vamos lá, eu vou aqui para a conjugação e depois eu volto aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Dentro da oração, aí vai ficar mais fácil de entender. A conjugação do verbo dançar no pretérito mais que perfeito, ou seja, é um perfeito acima do perfeito. 2 vezes perfeito, podemos dizer assim, tá bom? Por isso que é mais que perfeito. Olha lá, vai ficar assim, ó. Eu dançara, tu dançaras, ele ou ela dançara, nós dançáramos, tem acento nesse A. Vós dançareis, eles ou elas dançaram, ok? Lembrando que o pretérito imperfeito era dançava, o pretérito perfeito era dancei, ok? E agora o mais que perfeito é eu dançara, certo? Como que vai ficar isso aqui numa oração? A conjugação desse verbo, para eu poder entender essa ação no passado que já começou e já terminou, só que foi antes de uma outra ação que também já tinha começado e também já tinha terminado. Ou seja, 2 pretéritos perfeitos mesmo, 2 ações que começaram no passado e já terminaram, já foram concluídas, tá? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Ele já dançara, aqui ó, o ele tá aqui, ó. Ele já dançara quando ele já dançara quando cheguei à festa. Ele já dançara quando cheguei à festa. Prestem atenção, ó. Aqui eu tenho 2 ações, veja bem, ó. Ele já dançara é uma. Eu estou falando de uma ação onde o verbo está no pretérito, uma ação que já aconteceu, está no passado, e foi concluída, ok? Ó, ele já dançara. Ele terminou de dançar. Quando cheguei à festa, no caso eu estou falando eu, é outra ação. Eu cheguei à festa, ou seja, aqui é um pretérito, tá? Concluído já. Eu cheguei à festa, tá? Aqui a gente está falando do verbo chegar, terminação em ar, primeira conjugação, ok? E o cheguei, eu cheguei, seria a conjugação da primeira pessoa, eu, pronome pessoal do caso reto, eu, cheguei. Essa daí é a conjugação lá do pretérito perfeito, quando eu tenho uma ação que foi concluída. Eu cheguei, ok? Então aqui eu tenho 2 ações, ó.
Aqui é uma ação, aqui é uma segunda ação, ok? Essa daqui está no pretérito perfeito, ó. Essa ação aqui, ó, está no pretérito perfeito, que a gente acabou de estudar, ok? É quando eu tenho uma ação no passado que foi concluída, ok? Perfeito. E aqui, esse verbo aqui, o dançara, ele já está no pretérito mais que perfeito. Ou seja, se eu pegar essa ação, mais essa ação, eu vou ter um pretérito mais que perfeito. É o perfeito em cima do perfeito. Deu para entender um pouquinho mais assim? Ele é um pouco mais complicadinho, mas a gente vai treinar bastante e a gente vai entender, tá bom? Então, esses foram os 3 pretéritos do modo indicativo. Pretérito imperfeito, quando eu tenho uma ação no passado não concluída, tá? Eu dançava e não danço mais, ok? Eu dançava. Ah, dançava, mas agora eu não danço. Por quê? Não foi concluído. Pretérito perfeito, eu dancei. É uma ação no passado que foi concluída. Eu estou dizendo, eu dancei, ok? E o pretérito mais que perfeito, que é quando eu tenho uma ação que começou e já terminou antes de uma outra ação que também já começou e terminou, ok? Eu dançara. E aí dentro da oração eu posso dar a explicação, ok? Eu dançara antes do Joaquim chegar. Ou seja, eu dancei, finalizei e o Joaquim chegou. Ele também finalizou ali a ação dele, ok? Então foram 2 ações no passado, finalizadas, concluídas, que juntou uma na outra e deu um pretérito mais que perfeito, tá bom? Aí a gente vai pro próximo, que é o futuro do presente, futuro do pretérito. E aí a gente termina o modo indicativo.